Alô, você que se liga na revista Empresário Fitness, Leonardo Levata aqui, editor da revista, para mais uma live Fala Colunista. E hoje eu vou conversar com o Jorge Oliveira, que assina a coluna sobre liderança na revista Empresário Fitness. Ele veio aqui na edição 145 com o artigo O que esperar da liderança em 2025. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Só esperar ele entrar aqui e a gente vai falar. Ele vai falar pra gente o que esperar da liderança, ele vai falar pra gente das tendências da liderança para 2025. Ele já tá aqui. Deixa eu dar uma acenada pra ele, chamar ele aqui. O que ele tem pra falar. Ele tem um grupo no WhatsApp que ele fala muito sobre liderança, ele produz muito conteúdo sobre esse tema e tenho certeza que vai abrir a sua cabeça, você como líder, vai abrir a sua cabeça para ser um líder melhor. Fala, meu amigo Jorginho, tudo bem? Tudo bem, você me ouve bem? Muito bem. Sempre começo com essa pergunta, né? Mas tá certa. Meu amigo, eu assim, daqui a pouco eu vou pedir para você se apresentar, mas eu já chego com o pé no peito, né? Eu queria te perguntar já, e aí eu vou usar a proposta era você falar das tendências da liderança para 2025, foi assim que a gente fez a chamada. A gente vai falar sim das tendências, mas eu quero começar com uma provocação, que tem a ver lá com o seu artigo da edição 145. O que esperar da liderança em 2025? Bom, boa noite, Léo, boa noite todo mundo, tá? Uma satisfação. Cara, antes de eu responder a tua pergunta, deixa eu te falar assim, pô, muito bacana estar conversando contigo hoje, porque eu estou retomando o projeto, né, que a gente apelidou de Quarta Nobre. São os nossos encontros que vêm acontecendo todo mês, às quartas-feiras, às 20 horas, né, da noite. E aí esse é o primeiro do ano. Então, eu estou retomando os trabalhos esse ano e justamente contigo não podia ser melhor. Bom. Obrigado aí pelo convite. O que esperar da liderança? Olha, eu vim preparado para falar sobre isso mesmo. A gente tem um monte de pessoas falando sobre isso. É que nem todo final de ano. Tem o pessoal aí do horóscopo, né? Com as previsões para 2025, ano novo. Aí tem o pessoal que fala dos famosos, enfim, Big Brother, quem vai ganhar, quem não vai. E eu busquei na minha leitura, eu vi muitas tendências para 2025, mas eu escolhi 5 para a gente tratar hoje, tá? Essas 5 têm a ver com atendimento humanizado, tem a ver com otimização de soft skills, que cada vez mais vai ser necessário nesse mercado de trabalho que a gente está aí vivendo atualmente. A questão do controle do emocional, cada vez mais em alta, cada vez mais necessário. Quem está numa posição de gestão e liderança, ou as duas coisas, trabalhar a questão do seu controle emocional, a escuta ativa e algo que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, que muito me interessa e por que eu vou até me prender um pouco nisso, que essa semana eu vi um exemplo na rede, né, muito interessante, que é de respeito à experiência do colaborador. Porque a gente fala muito da experiência do cliente, né, a gente fala muito da experiência do consumidor. Agora, eu estive conversando essa semana com 2 colegas que acabaram de chegar da Disney, e aí, né, procurei conversar com eles se tem alguma coisa nova lá na Disney, e sempre tem alguma coisa nova na Disney. Só que, e o nosso colaborador, né? O que a gente está fazendo para que ele vá para casa com a vontade de voltar no dia seguinte? E aí eu volto na tecla que eu bato sempre, o domingo à noite. O domingo à noite, para alguns, é algo terrível, terrível. Quando começa a música do Fantástico, a pessoa já começa a entrar num estado de ansiedade, de depressão. Mas cara, o negócio é estranho mesmo. Inclusive, eu passei por isso há muito tempo. Eu passei por isso. O domingo à noite era muito ruim, sabe? Então, assim, o que nós estamos fazendo em termos de otimizar essa experiência do nosso colaborador para que ele tenha vontade de chegar na segunda-feira e falar assim, ó, até que enfim é segunda, estou de volta aqui. Perfeito. Agora, você no seu artigo, você usa uma palavra muito interessante, Jorge, que né, você fala das tendências,
o que esperar da liderança de 2025. Aí você mostra o que está cancelado. Por que você usa esse termo? Vamos lá. Pô, a gente tem que se modernizar, né? Eu só não falei CPF cancelado, que aí é forte demais. Mas tem gente aí que está ficando com CPF cancelado na gestão. É o termo da moda, né? É o termo da moda. O que é o cancelado? O cancelado é aquilo que a gente não atura mais, o cancelado é aquilo que a gente não admite mais. Vou puxar um pouquinho agora pelo que está acontecendo na TV, tá? A gente aqui em casa assiste os episódios do Big Brother, aquela coisa toda, né? E aí, independente de julgamento, quem gosta, quem não gosta, mas o que eu vou contar agora é muito sério, tá? Que foi a forma como foi tratado o tema ansiedade dentro do programa, por um dos participantes. Então, algo que até um tempo aí atrás, Léo, era considerado quase como uma frescura, uma coisa de ansiedade, a depressão, tá? Eram tratados a histeria, que muita gente acha que histeria não é algo que envolve doença, mas tem a ver com o emocional, tá? Isso era tratado como frescura, como coisa de gente que, sabe? E agora, em 2025, está fazendo uma semana, a gente viu um comentário extremamente preconceituoso, um comentário extremamente desqualificante em relação a uma questão de um quadro de ansiedade de um dos participantes. E aí, claro, isso não se admite mais. Mas eu estou falando de um programa de TV, mas não, isso acontece no nosso dia a dia no trabalho também. Não pense você que não. Dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente ainda ouve algumas... Inclusive, daqui a pouco, eu vou falar sobre a questão, ainda sobre essas tendências da liderança, quando eu falar sobre diversidade e inclusão, ainda também é algo que é tratado com muito preconceito dentro de algumas empresas, algumas organizações, a questão da inclusão. E aí eu vou fazer uma diferenciação, tá, entre diversidade e inclusão. Algumas pessoas confundem um pouquinho isso. Acham que estão fazendo inclusão e não estão fazendo inclusão nenhuma. Tá? Então, quando eu iniciei, né, o artigo, já lá no segundo ou terceiro parágrafo, falando do que está cancelado. E o que está cancelado? Por exemplo, a liderança autoritária. Acabou. Eu lembro que na última live do ano, se eu não me engano foi na última do ano, a penúltima, que você me provocou mais uma vez com aquela coisa do chefe e do líder, né? Ainda existe essa diferenciação, ainda podemos categorizar esses dois formatos de condução de uma equipe, a chefia e a liderança. Hoje a gente já nem fala mais sobre isso, cara, porque o chefe dentro daquele conceito do autoritário, do cara que só manda, do capataz, ele só está ali para ver se o cara chegou no horário, se ele saiu no horário, se ele entregou aquilo que era necessário, enfim. Esse cara está cancelado. Esse chefe está cancelado. Então, o que a gente espera, né? E aí eu vou fazer agora uma tração paralela entre o cancelado e o que a gente espera. Ao invés do líder autoritário, a gente quer o líder que tenha autoridade. E aí qual é a diferença do autoritarismo para a autoridade? A autoridade é aquele cara que tem um conhecimento, que ele tem o notório saber a respeito de uma determinado assunto. A autoridade é aquele cara que ele é reconhecido pela equipe dele como uma referência em alguma situação. Então, hoje mesmo eu estava num congresso, numa imersão, melhor dizendo, onde eu reencontrei uma colega minha de muitos anos da educação aqui do Rio, e eu falei para ela, cara, você para mim é uma autoridade. Não é que eu falei, você para mim é uma referência dentro desse assunto. Neste assunto, eu conheço poucas pessoas que falem tão bem quanto você. Ou seja, isso é um reconhecimento ao conhecimento que aquela pessoa possui. E no momento que você reconhece, automaticamente você admira. E quando você admira, você segue. A gente não segue ninguém que a gente não admira. Às vezes a gente só obedece. Dependendo da hierarquia, dependendo da empresa, dependendo da governança daquela organização, às vezes, quando você tem uma escala hierárquica rígida, inflexível, então muitas vezes você só obedece.
mas você não segue, ok? Então, é aquela história assim, se você está olhando, eu vou fazer. Se você não estiver olhando, enquanto que quando você reconhece um líder pela autoridade dele, ele não precisa estar presente fisicamente para que o colaborador execute aquilo que precisa ser executado. Então, o líder autoritário está cancelado. Outro que está cancelado é aquele... Pode continuar, pode continuar. Cancelado é aquele que só tem foco nos resultados. Mas peraí, Jorginho, o resultado não é importante? Sim, não estou negando a importância do resultado. Vivemos de resultado, vivemos de entrega. Sem resultado, sem entrega, não há o retorno que a gente quer. Ok. Porém, o resultado a qualquer custo, e quando eu falo resultado a qualquer custo, é aquele... Aí eu vou voltar no chefe, que para mim não é líder, mas no chefe, lá no gestor. Vou até usar a palavra gestor. É aquele gestor que está fora do horário, te cobrando alguma coisa. É aquele gestor que está ali na figura de um capataz que só está ali vendo se você está entregando ou não, sem se preocupar com o teu bem-estar, sem se preocupar com as tuas condições de trabalho, sem se preocupar com as tuas expectativas em relação ao trabalho, sem se preocupar com o teu momento de vida atual. Ou seja, ele quer resultado a qualquer custo. Então, essa pessoa que hoje, esse gestor que hoje, tem foco nos resultados, mas esse resultado a qualquer custo, está cancelado. E o outro que está cancelado, que eu citei lá, é aquele que é resistente às mudanças. Ora, eu já venho falando isso já em algumas lives com você. Cada vez mais a gente vive num mundo em que as mudanças são muito constantes e muito velozes, a todo tempo. Hoje eu estava comentando, Léo, eu estou de volta, desde o ano passado, eu estou de volta à graduação em Educação Física, né? Inclusive, você quando me conheceu, eu estava na graduação em Educação Física. E aí fiquei um período aí de 10 anos só com pós-graduação e voltei à graduação. Só que eu estava 10 anos em pós-graduação na área de gestão. Então, tu imagina eu voltar à graduação 10 anos depois. O quanto que eu estou tendo que ler, que estudar, que buscar informação, conversar com as pessoas, aí eu entro lá nas tuas lives, eu entro lá nos teus artigos, aí vou lá no Ângelo Dias. Por quê? Porque em 10 anos mudou muito. Em 10 anos mudou tudo. Aquela educação física de 10 anos atrás já foi, acabou. O fitness de 10 anos atrás, o fitness do ano passado já foi. Então, a pessoa que hoje ainda é resistente às mudanças, ela vai ter uma grande dificuldade de sobreviver daqui para frente. Haja visto que existem funções que ainda nem foram inventadas, mas que já há uma projeção que daqui a 2, 3, 4 anos elas vão estar no mercado de trabalho. Olha que interessante. Ela ainda nem existe, mas já há a projeção que ela vai existir. Não sei se está fazendo aí não muito tempo, eu estava lendo sobre a profissão do criador de memes. Eu não sabia que existia essa profissão. O cara que é pago, ele ganha para criar memes. Olha que coisa, cara. E essa história toda começa quando? Começa lá atrás, quando as pessoas começaram a perceber que um meme bem feito te dá mais visibilidade. Inclusive, para quem conhece a plataforma aí, o canal do Porta dos Fundos, quando eles começaram lá atrás, fazendo aquelas paródias, certa vez o dono da Spoleto, eles fizeram uma das Spoleto, sabe dessa história, né? Um dos primeiros que eles fizeram. Um dos primeiros. E aí o cara contratou eles para fazer o segundo. Não, gostei. Vai lá e faz outro. Por quê? Porque deu visibilidade. E aí hoje em dia você tem um criador de meme. Olha só que coisa louca, né? Quando que a gente ia imaginar, 5 anos, por exemplo, ganhar dinheiro fazendo memes? Então é necessário se adaptar. Não tem jeito. Então esses 3 caras aí, o autoritário, o que só foca no resultado a qualquer custo, e que é resistente de mudança, estão cancelados. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Jorginho. Você queria voltar nessa coisa do chefe líder, né? Você já falou que é um conceito ultrapassado, não se usa mais, mas tem gente que tem característica de chefe, hoje em dia ainda. Quando talvez devesse ser um líder. Como é que fica isso na empresa? Quando é o dono, deixa eu ver se eu consigo dar um norte aqui para essa questão. Quando é o dono da empresa, que tem essa característica de chefe, e quando é uma
uma pessoa dentro da empresa que deveria ser um líder, mas também tem característica de chefe? Vamos lá. Primeiro, quando é o dono, tá? Assim como o dono, às vezes o diretor executivo, o diretor técnico, o coordenador técnico, alguém que tem também o perfil gestor, o perfil administrativo, vamos lá, porque toda vez que eu falo sobre a questão da liderança, eu faço uma correlação direta com a gestão de pessoas, tá? E aí a gente, para quem já acompanha já sabe isso, mas eu vou repetir aqui, a gestão de pessoas ela é forjada sobre vários pilares. Então, a gestão de pessoas ela é RH, a gestão de pessoas ela é treinamento e desenvolvimento, a gestão de pessoas ela é educação continuada, enfim. Então, a gente ainda tem a figura do gestor, o administrativo, que ele não tem essa fluidez no trato com as pessoas, mas que ele é importante para aquela instituição, ele é importante para aquela organização. Eu lembro que eu tenho um grande amigo que ele tinha uma academia em que o diretor técnico dela era até um irmão dele, que tinha um amplo conhecimento administrativo, um cara que conhecia muito contabilidade, era formado, inclusive, também em contabilidade, mas ele não tratava com as pessoas. Quando era para chamar na conversa, quando era para orientar, quando era para dar feedback, quando era para corrigir, era sempre ele que fazia. Então você tinha ali, na verdade, alguém com esse perfil de chefia e que era importante para aquele local. E às vezes esse cara é o dono. Às vezes esse cara é o dono. Eu já estive numa situação, Léo, à frente de uma equipe de trabalho, já faz um bom tempo isso, em que muitas tratativas com o meu time, eu preferia que o meu professor de vôlei fizesse. Eu chamava ele e falava, cara, eu estou precisando conversar isso com o time aí, como é que a gente vai fazer? Eu buscava orientação ali com ele, muitas vezes eu deixava ele conduzir a conversa, eu deixava ele fazer essa tratativa. Porque para alguns assuntos eu realmente, na época, eu não tinha muito trato, não, e eu preferia não me expor, porque eu poderia acabar sendo mal interpretado. Então, essa é uma situação. A outra que você falou é o cara que hoje está gestor, tá chefe, mas ele tem perfil de líder, né? Seria Não, isso? Não. na verdade, assim, o gestor que deveria ser um líder e tem essa característica de chefe, né? Eu acho que esse ponto é o mais grave. E o gestor que contrata uma pessoa que deveria ter um perfil de liderança, mas acaba tendo um perfil de chefe. Ah, Como é tá. que isso reflete na empresa? Vamos lá. Então, a gente, quando tem alguém que é contratado para estar numa posição de liderança, mas ele tem perfil de chefia, a gente já tem uma falha aí na seleção. A gente vai até entrar na área da Cris Santos aí. Mas é uma falha no processo de recrutamento, que vem antes da seleção, e uma falha no processo de seleção. Mas tudo bem, falhas acontecem, enfim, o cara veio. Você, enquanto contratante, se você não observar isso, as consequências podem ser catastróficas. Por quê? Porque ele pode realmente minar o trabalho do time e ele pode fazer com que as pessoas queiram sair. Aquela história que eu falei do querer estar lá no dia seguinte, querer estar lá na segunda-feira, pode ter o efeito contrário. E aí vem uma pesquisa, essa pesquisa não é nova, mas ela está atualizadíssima, que ela aponta que hoje, dentro de um grupo, dentro de um time, você tem aí entre 70% a 80%, dependendo da como a forma está sendo conduzida, a gestão está sendo conduzida, você pode ter um percentual que chega a 70% a 80% das pessoas procurando um novo emprego. Só que ela não te comunica que ela está procurando. Ela está trabalhando ali, mas ela está procurando. Uma hora ela acha. E quando ela acha, ela fala assim, tô indo. Tô indo, e aí te deixa na mão, e no dia seguinte começa todo o processo de recrutamento e seleção novamente, que demanda tempo e demanda dinheiro. Tá? Então, essa é uma situação que precisa ser observada com muito cuidado, muito cuidado. Aquele cara que está lá numa posição de chefia, mas ele tem um perfil de liderança, ou não vou nem dizer que ele tem perfil de liderança, mas ele deveria estar numa posição de liderança, a boa notícia, Léo, é que a liderança pode ser desenvolvida. Se você percebe que aquele cara
além de todas as competências e habilidades, enquanto gestor, esse cara poderá chegar também num status de líder de equipe, invista nele. Ah, mas a liderança não é algo nato, o cara ou é líder ou não é. Tem várias frases dessas, né? Ou tem uma que diz o seguinte: se você precisa provar que você é um líder, você não é. Isso aí é uma frase bem conhecida. Existe uma liderança nata? Existe também. Eu até costumo dizer, agora puxando aqui para o lado da escola, né? Que eu dou muito faço muito esse paralelo. Cara, se você chega na hora do recreio, na tua escola, chega na hora do recreio, com um olhar observador, e tu vê a criançada espalhada no pátio, pode ter certeza que você vai descobrir uma criança com perfil de liderança. É aquela criança que organiza a pelada ali, não, mas o pátio não é muito grande, então o cara já cria uma linha imaginária, passou daqui, a bola saiu, e ele divide os times, aí as meninas também. Então, existe sim um perfil de liderança nato que se desenvolve desde cedo, tá? Porém, existe também aquela liderança que é desenvolvida através de treinamentos, de cursos, tá? E ela está diretamente envolvida ao desenvolvimento de soft skills. Então, algumas conseguem, alguns soft skills dá para ser trabalhado, dá para ser desenvolvido. Só para fazer um parênteses aqui, o que são as soft skills? As soft skills são aquelas competências e habilidades que estão diretamente ligadas a comportamento. Tá? Então, a gente tem as hard skills, então, por exemplo, você tem desenvolver a habilidade de digitação, de Excel, de um programa que você implementou ali na tua unidade. E você tem aquelas outras competências e habilidades envolvidas, quer dizer, relacionadas a comportamento. A habilidade de se comunicar. Então, repare, a habilidade de se comunicar não é a mesma coisa que saber utilizar os meios de comunicação. Então, por exemplo, eu sei utilizar o celular, eu sei entrar no Instagram e eu sei entrar num ao vivo aqui no Instagram. Só que na hora que abre a câmera eu não sei falar. Eu não sei falar, não sei gesticular, não sei articular as palavras, eu não sei dar insights para prender a atenção das pessoas. Então, uma coisa é você saber utilizar o meio de comunicação. Outra coisa que está envolvendo as soft skills, por exemplo, é você ter a habilidade de comunicar-se. Isso pode ser desenvolvido. Coisas outras que eu poderia falar. Até eu anotei aqui. Peraí. A questão da empatia também. Se bem que a empatia, eu sempre discuto muito a empatia, né? Porque a gente... E hoje se fala muito em empatia, tá? Por que eu vou falar nela agora? Voltando ao assunto lá dos cancelados. A empatia é algo em alta hoje. Todo mundo se fala que deve ter empatia, você deve ser empático. Porém, se a gente for buscar no conceito, o que é empatia? É aquela tua capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que, o que eu sempre discuto? Será que eu consigo saber exatamente o quanto de dor de cabeça que você está sentindo agora? Se você falar para mim, Jorge, eu estou com uma dor de cabeça, cara, mas eu posso até entender que você esteja com uma dor de cabeça, mas eu não sei exatamente o quanto sua cabeça dói. Primeiro que eu não tenho dor de cabeçômetro. E segundo que nós somos diferentes. Até irmão gêmeo tem diferença. Então, eu digo o seguinte, a empatia para mim é minimamente você respeitar que o outro passa por um momento difícil, é você respeitar que o outro tem uma dor, é respeitar que o outro tem uma expectativa diferente em função daquela missão ali. Então, se você consegue respeitar isso, você já está desenvolvendo a empatia, e isso também pode ser desenvolvido. Enfim, a gente teria aí uma proatividade, também está ligada às soft skills. Eu gosto muito da questão da proatividade, tá? Que é você se antecipar às ações, é você se antecipar a algo que pode acontecer. Inclusive, isso é algo essencial para um gestor, Léo. Eu lembro que... Vou puxar lá atrás, hein? Aquela pós que a gente fez há 20 anos, lá na Rio Sports Center, né? Eu lembro que nas primeiras aulas, e foram com o Hernani as primeiras aulas,
Ele fez uma lavagem cerebral na cabeça da gente. Ele falou assim, cara, deixa de olhar como professor, você agora tem que olhar como gestor. Você não pode ficar só olhando como professor. Ele ficava batendo essa tecla, e aí uma vez ele fez a seguinte pergunta, o que é gestão? Vamos lá, me definam o que é gestão. E aí ele veio com uma definição que para mim resume tudo. Curtíssimo. Gestão é prever para poder prover. Cara, ele explicou tudo aí. Prever para poder prover. E aí, eu dando aula na faculdade, eu fiz a seguinte pergunta assim, para o meu povo lá de gestão de negócio, educação física. Quem aqui gosta de fazer sua viagem no final de semana? Feriado. Feriadão vem aí, carnaval, você vai fazer uma viagem. Quem gosta? Todo mundo gosta. Quem aqui, antes de fazer a sua viagem, pegar a estrada, se preocupa em calibrar o step? Cara, numa turma de 10, se tiver um ou dois que levanta a mão, eu falei, isso é gestão. Isso é gestão. É você prever que teu pneu pode furar e você vai precisar do step num lugar que não tem borracheiro. E aí, quando tu coloca o step está vazio, porque você não fez a gestão da sua viagem. Então, é prever para poder prover. Tá? E a proatividade tem tudo a ver com isso. A proatividade tem tudo a ver com isso. Então, a gente tem que estar se antecipando às ações. Bom, o Jorginho falou aqui da questão do cancelamento, muito interessante, falou aí da soft skills, para dar uma clareada aí, usar esse termo aí, mas de repente alguém perguntando o que é soft skills. Mas lá no artigo você coloca, depois que você fala do cancelamento, você coloca o que vem ganhando relevância na liderança. Essas seriam as tendências? Isso aí, essas seriam as tendências. E aí, eu separei 5 no artigo, né, mas é claro que existem muitas outras. Vocês vão achar facilmente isso aí hoje nos vários meios de comunicação. Tem um gato passando aqui na minha frente. Você não está vendo, mas o gato passou exatamente em cima do teclado aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? Com certeza. A primeira que eu cito ali é o atendimento humanizado. Tá? Hoje a gente não tem como pensar em atendimento sem pensar nessa questão do humano. A gente está lidando com pessoas. E aí, você fala maravilhosamente disso, quando você fala sobre vendas em academia, né? Onde o processo de venda começa ali com atendimento. Né? E a pessoa que está atendendo, ela tem que entender que quem está ali do outro lado do balcão é uma pessoa que chega com anseios, é uma pessoa que chega com medo, tem gente que chega com medo. Para ela, aquele ambiente da academia é algo assim que, meu Deus do céu, eu vou ter que entrar aí mesmo. Dependendo do horário, o cara já dá aquela olhadinha assim, né? O recepcionista está aqui, ele dá aquela olhada e não sei se isso aí é para mim, não. Então, o atendimento humanizado, o atendimento respeitoso à pessoa que está do outro lado, o olho no olho, ele faz toda a diferença. E aí entra novamente a questão das soft skills. Entra diretamente, vou até me reportar ao próprio artigo que a gente publicou lá, onde eu falo sobre isso. Porque o que acontece? Essa habilidade de se comunicar, e aí começa com a habilidade de se comunicar, tá, Léo? Não tem como pensar no atendimento humanizado se a pessoa não se preocupar em desenvolver a forma como ela se comunica. Eu lembro que tem algumas técnicas, você sabe muito bem disso, melhor do que eu, mas quando a gente procura entender que muitas vezes o outro ele tem uma dúvida, mas ele não sabe se expressar, ele está com vergonha de falar, ele não sabe como se manifestar a respeito daquela dúvida, eu saber extrair dele, que é algo que... Eu até, teve uma vez que uma live que eu elogiei muito você, que cada vez você consegue extrair mais coisas da gente, é isso. Isso é desenvolvido, isso é uma habilidade. Isso é uma habilidade que, quanto mais você pratica, mais você otimiza essa habilidade. Né? Tem uma frase que eu repito sempre, que ninguém é excelente naquilo que faz pouco. Então você precisa estar fazendo várias vezes aquilo aí. E a habilidade... Eu tenho 2 pessoas que eu admiro muito na habilidade de extrair do outro. Uma é você, tá? Eu sempre falei isso várias vezes.
E a outra é o Joel J, que é um cara que eu sigo aí, que eu estou sempre acompanhando ele. Eu gosto muito da forma como ele também questiona as coisas. Mas, enfim, então o atendimento humanizado requer essa habilidade de comunicação, ela requer uma inteligência emocional de quem está fazendo esse atendimento. Então, isso é importantíssimo que o gestor, que o líder, esteja atento a quanto anda a inteligência emocional das suas pessoas que estão no front do atendimento. E uma outra que eu gosto de citar sempre, que eu não abro mão, que é a tua capacidade de mediar conflitos. A capacidade de mediar conflitos, ela se torna uma habilidade cada vez mais requisitada para quem vai prestar um atendimento. Que muitas vezes a pessoa, quando se dirige a você, ela já se dirige para jogar pedra. Ela já vem falar contigo para bater. E se você bater de volta, tem um grande amigo, né, um psicanalista, ele até no final, vou até mostrar alguns livros aqui que eu estou lendo atualmente, ele me presenteou com esse aqui, que ele fala o seguinte: Jorginho, quem chega na intenção de te ferir, já está ferido. Quando a pessoa chega na intenção de ferir, ela já está ferida. Então, por que você vai alimentar essa ferida dela? Por que você vai ser mais uma ferida? Ela já está ferida. Então, né, tem horas que ela só precisa falar. Ela só precisa falar. E aí você tem que ter essa capacidade de respirar fundo e falar, bom, deixa ela falar. Não é fácil, mas dá para ser desenvolvido. Uma outra tendência, Léo, é a substituição. A gente falava muito, né, sobre o foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. E aí a gente começou a mudar um pouquinho essa fala. Hoje se fala muito no foco do cliente. Por quê? Porque quando eu falo em foco, obrigado, Ângelo. Ângelo fazendo elogio aí. Grande abraço, querido. Quando eu falo do foco no cliente, muitas vezes eu me coloco numa posição de que eu já sei o que ele quer. É uma posição, às vezes, até meio arrogante, meio prepotente. Eu já sei o que ele quer, eu já sei o que é melhor para ele. Olha isso. Eu já sei o que é melhor para ele. Isso a gente vê muito, por exemplo, dentro das salas de musculação. Quando a pessoa chega a primeira vez, está chegando ali naquele momento, e o professor ele já sabe exatamente o que vai fazer com aquele aluno, porque ele já sabe o que ele precisa, o que ele quer. Sabe não. Sabe não. Você precisa entender o porquê de ele estar ali. Esse entendimento do porquê que ele está ali, ele é de suma importância para que você entenda qual é o foco dele. O foco do cliente e não no cliente. E aí, como é que a gente consegue entender o foco dele, Léo? Desenvolvendo a escuta ativa. Eu preciso escutar o cara. Eu preciso escutar esse aluno. Porque se eu não tiver a capacidade de escutá-lo, eu nunca vou saber exatamente no que ele está focado. Tá? E aí, fechando essa tendência, já que o Ângelo está aí, ele deve lembrar disso, foi com ele que eu aprendi isso, do entender para atender. Muito bom. Foi justamente com o Ângelo Dias que eu aprendi isso. Eu ia te fazer uma provocação, mas você já me deu uma resposta, que eu ia perguntar assim, como saber qual é o foco do cliente? Eu sempre falo isso nas minhas capacitações de atendimento e venda. Como entender o objetivo do cliente? Como entender a necessidade do cliente? Pergunta para ele. Não fica tentando adivinhar. Não, ele vai gostar disso. Não, pergunta para ele. É exatamente assim que tem que ser. Você falou, né? Em desenvolver a escuta ativa, você precisa fazer o cliente falar para você entender qual é o foco dele, senão você vai ficar tentando adivinhar. E nem sempre, na maioria das vezes, você vai acabar errando, porque, e aí estou trazendo para o nosso meio academia, né? O gestor, tudo que ele faz, quando ele tem o foco no cliente, ele faz com a visão dele, com o foco dele. Não com foco no cliente. É como ele acha que o cliente vai gostar. E aí acaba não sendo o ideal para o cliente. E é o que você falou. Tem que escutar, é o que eu falei. Tem que perguntar. Perguntar para poder escutar, deixar o cliente falar, para você entender o que ele quer. E nesse sentido, vou dar só 10 centavos de contribuição aqui, ô Jorge. Uma excelente ferramenta para as academias, para praticar esse foco do cliente, é a caixa de sugestões, mas não vou falar aqui, dar mais detalhes, porque não é o objetivo nosso. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a primeira tendência aí, mas vou deixar você falar as outras três, porque eu sei que vai gerar uma conversa um tanto quanto mais extensa. Tá, já. Só fechando isso aí. Perguntar a ele, agora, escuta ativa.
Não adianta perguntar e não escutar o cara. Então, não adiantou de nada, só para agradar. Perfeito. Ó, te dei a chance de falar, tá? Tô te dando a chance de falar. Então, tem que desenvolver a escutativa. Senão não adiantou de nada. Perfeito. Outra tendência é a diversidade e a inclusão, né? A gente está num mundo cada vez mais inclusivo. Mas inclusive por quê? Porque eles estão vindo para a gente. Eles estão vindo para a gente. Inclusive, hoje eu vi uma situação que até me incomodou um pouco. Nessa imersão que eu estava presente, era no subsolo, né, do prédio, então tinha o térreo, a escada rolante. Quando você chegava no subsolo, ainda tinha uma escadaria para descer para o anfiteatro. E justamente dali da recepção para o anfiteatro, aí já não tinha mais nada. Era só a escada mesmo. E aí chegou uma senhora com dificuldade de locomoção. Então a primeira coisa que ela perguntou foi: cadê a acessibilidade? Então, ela foi aceita dentro daquela imersão ali? A inscrição dela foi aceita? Foi. A inclusão está feita? Não. Você simplesmente aceitar a matrícula de alguém, você simplesmente aceitar a presença de alguém naquele ambiente, não significa que você está promovendo inclusão. E aí, galera, nossas academias hoje estão preparadas para a inclusão? Não estão. E Jorge, não estão mesmo. Deixa eu fazer uma observação sobre isso. Eu consigo fazer uma conexão sobre essa terceira tendência aí, diversidade e inclusão, com a do foco do cliente. Na última academia que eu tive, lá no interior de Minas Gerais, eu tinha dois adolescentes autistas e chegou uma deficiente visual. Praticamente, acho que 80% ou 90% de deficiência visual. E para as crianças autistas, esse papo foi com os pais, mas com a deficiente visual, eu falei assim: como você quer ser atendida na academia? E o que ela falou? Ele fez a mesma pergunta para os pais dos autistas: como atender o seu filho dentro da academia? E a resposta que ela me deu, ela me surpreendeu. Porque ela falou assim: eu já passei por diversas academias e nunca ninguém me fez essa pergunta. É uma coisa muito simples, né? Por que eu vou ficar tentando adivinhar o que uma pessoa deficiente visual deixar ela mais à vontade, atender ela bem? Eu vou perguntar para ela. É muito simples, pelo menos na minha concepção, é muito simples. E eu penso que se as pessoas praticassem mais o foco do cliente, a gente não teria necessidade de falar de diversidade e inclusão. Porque isso seria uma coisa muito natural nas relações humanas. Sim, sim, perfeito. Era para ser algo muito natural. Era. Mas eu vou trazer para dentro dessa tendência, a diversidade e a inclusão também, Léo, a questão do colaborador. Tá? Por quê? É a mesma coisa. Você recruta, você seleciona, você contrata, mas você não promove um ambiente onde ele se sinta pertencente àquele ambiente. E aí, quando a gente está falando sobre essa inclusão do colaborador dentro do meu ambiente, porque eu estou sempre preocupado com o meu colaborador. Eu estou falando muito aqui hoje até de cliente, que não é muito comum, né, eu falar de cliente, é muito comum eu falar de funcionário, de colaborador, mas agora eu volto a falar do colaborador. Quando a gente está falando da diversidade, da inclusão, Léo, não estou falando só do deficiente físico, eu estou falando da questão da orientação sexual, eu estou falando da opção religiosa, eu estou falando da posicionamento político, eu estou falando da cor da pele, eu estou falando de tudo isso envolve a inclusão e a diversidade. Tá? Então, a pessoa precisa se sentir pertencente àquele ambiente. Por quê? Primeiro, para que ela queira voltar no dia seguinte, vamos voltar lá no início da nossa conversa. Ela precisa querer voltar no dia seguinte. Isso eu estou falando para quem é de escola, para quem é de academia, para quem tem sua clínica, né? A gente tem no nosso grupo amigos que têm clínica, enfim, todo mundo que possui funcionários precisa estar preocupado com esse desenvolvimento desse sentimento dele de pertencimento. Consequentemente, o sentimento de pertencimento gera engajamento. É consequência. Se eu me sinto pertencente àquele ambiente, àquela instituição, àquela escola, àquela academia, eu me engajo. Eu me engajo na proposta, eu me engajo nos projetos, eu me engajo na missão,
ok? E se eu me engajo, vem a produtividade, tá? Então, é importantíssimo que a gente pense em promover ambientes inclusivos. Para fechar, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: inclusão é você, desculpa, diversidade é você convidar para a festa. Inclusão é você chamar para dançar. Legal, hein? Porque não basta eu convidar para a festa e não saber qual é a música que o cara gosta de ouvir, não saber qual é o tipo de comida que ele gosta, não saber o tipo de bebida que ele gosta. Eu só chamei para a festa, aí ele vai ficar lá no cantinho, sabe, até a hora de ir embora. Ou seja, eu promovi a diversidade, porque eu aceitei ele na minha festa, só que eu não promovi nenhum ambiente que ele quisesse dançar. Eu não convidei ele para dançar. Então, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. E, por último, não, penúltimo, é a experiência do colaborador, né? Eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso. Ele precisa querer estar ali, Léo. E aí, por que eu falei que essa semana eu vi algo sensacional? Essa semana nós tivemos a volta ao trabalho dos funcionários da educação que estavam de férias em janeiro. Isso em todo o Brasil, obviamente. O pessoal da educação entra de férias em janeiro e retorna em fevereiro. E aí eu vi uma escola, o que ela fez para receber seus funcionários no primeiro dia? Cara, a diretora colocou um tapete vermelho lá do portão principal da escola até o hall principal ali, perto da secretaria. Botou um tapete vermelho, fez ali uma espécie de uma cortininha e tal, e cada um que entrava era recebido com aplausos, primeiro pela equipe de direção, e quanto mais eles iam entrando, mais ia formando gente, cada um que entrava era... Gente, essa pessoa já chega no primeiro dia empolgada, ela vai querer voltar no segundo dia. Quantas vezes, Léo, você chegou no teu trabalho e foi recebido com tapete vermelho? Nenhum. Eu não. Eu nunca. Entendeu? Então, achei aquilo sensacional, sabe? E a pergunta que eu deixo é, para você que é gestor, para você que é líder, você está estendendo o tapete vermelho para o teu funcionário? O que você está fazendo hoje para desenvolver nele o sentimento de querer voltar no dia seguinte? Tá? É isso que a gente fala quando fala em experiência do colaborador. Estar ali precisa... E eu lá no meu trabalho, eu falei isso um dia desse, Léo. O pessoal até falou, gente, eu estou falando de coração, mas teve gente que falou, não, realmente você fala com brilho nos olhos. A segunda-feira pela manhã não é complicado para mim. Não é um dia ruim para mim, muito pelo contrário. Eu acordo bem, eu vou bem para o meu local de trabalho, porque é bom estar ali com aquelas pessoas que estão ali e desenvolvendo o que eu desenvolvo ali. Pô, isso, cara, isso é assim, uma importância, porque isso tem um impacto direto na saúde da gente. Isso impacta diretamente na saúde da gente, na saúde emocional e, consequentemente, a saúde física. E você pode ter 20 problemas, mas se você tiver um de saúde, você não resolve os outros 19. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então você pode ter... se você tiver problema de saúde, você não resolve os outros. Então, é isso. E, finalizando essas minhas 5 tendências aí, a questão do aprendizado contínuo. Hoje, a gente, voltando mais uma vez lá no início, quando eu falei que a gente vive nesse mundo de constantes mudanças, mudanças velozes e constantes, a pessoa que hoje se coloca numa posição de que eu já sei tudo, eu não tenho mais nada a aprender, ela está dando um grande passo para cair num precipício. Você precisa desenvolver o aprendizado contínuo, a preparação constante. Aquilo que o Bernardinho fala da preparação constante. Eu sou muito fã do Bernardinho, né? E ele fala o tempo todo nisso. Quanto você precisa estar preparado para oportunidades. Você precisa se manter em preparação constante. Então, o que eu digo aos gestores e aos líderes que estão aqui assistindo a gente ou que irão assistir, ao lado de toda a lista de coisas a fazer, coloca também uma lista de coisas a aprender. Não se coloque numa posição de que eu já sei tudo, que eu não preciso aprender mais nada, porque eu já estou há 20 anos nessa posição, porque eu já faço isso há 15 anos. Não. Pode ter certeza que sempre terá algo novo. Ah, mas eu não tenho tempo, Jorginho.
Cara, e aí falar de tempo comigo é complicado, né? Eu rebato. Eu rebato, eu digo que tempo é prioridade. Já falei isso aqui em algumas lives, né? Tempo é prioridade. Cara, eu também, assim, eu ando muito em transporte público, né? Tudo bem, nem todo mundo consegue fazer isso, mas o que eu costumo fazer quando eu vou pela manhã ao meu trabalho? Eu estou sempre com algum livro. Atualmente, eu estou lendo 3 livros. Ué, como é que tu consegue ler 3 livros? Claro que não é tudo ao mesmo tempo, óbvio. Mas eu leio de manhã um, na volta eu leio outro, aí no outro dia eu levo outro, tá? E aí deixo até aqui. Depois eu vou até postar no meu Instagram como indicações de leitura. Esse aqui, sensacional, Lidando com Pessoas Difíceis. Olha que título provocador. Lidando com Pessoas Difíceis. Quem não tem que lidar de vez em quando com pessoas difíceis, né? Mas é isso, cara. Por quê? Porque eu sei que eu preciso estar o tempo todo atualizado com o que está acontecendo, com o que os caras estão falando sobre comportamento humano, com o que os caras estão falando sobre habilidade de se comunicar, técnicas de comunicação. Precisa muito, Léo. Vou puxar aí de 5 anos. Eu não me imaginava ministrando um curso inteiro online, assim, antes da pandemia. E aí, o que aconteceu? A pandemia nos obrigou a aprender a usar isso aqui, que a gente está agora utilizando. Entendeu? Então a gente tem que estar buscando, tem que estar buscando. Então o aprendizado contínuo, tem um termo em inglês, né? Life learning, é isso? Não. Daqui a pouco tem alguma coisa ligada a life learning. É um termo em inglês que se usa muito, mas quer dizer isso aí. Aprendizado contínuo. Está sempre em constante Lifelong aprendizado, tá? learning. Lifelong learning. Obrigado. Então, é isso. É você colocar lá uma listinha de coisas a aprender ao lado da tua lista de coisas a fazer. E são essas as tendências. Na verdade, a vida tem que ser um constante aprendizado, né? Um constante aprendizado. Hoje, só para fechar, Léo, juro, eu estava agora há pouco, antes de a gente começar a conversar, ouvindo uma fala do Simas, Luiz Antônio Simas, onde ele faz uma comparação sensacional, né? O que é escolaridade e o que é educação? Que as pessoas confundem o que é escolaridade com educação. Então ele fala, bem, escolaridade é aquilo que você desenvolve no ambiente escolar. Então quando fala ambiente escolar, a escola de ensino fundamental, médio, ensino superior, enfim, dentro do ambiente escolar você desenvolve a escolaridade. Mas a educação, desde a hora que tu acorda. Eu agora aqui, a gente está aqui num processo de educação. Você está falando algumas coisas que estão me dando insights, que eu já estou anotando aqui, porque eu vivo com papel e caneta na mão, então você já me passou alguns insights aqui. Eu, de repente, estou falando alguma coisa que serve para o Danilo que está assistindo, mas não serve para o Ângelo. Aí, agora há pouco, eu falei algo que o Ângelo se interessou, mas que é isso. Educação é um processo contínuo que se desenvolve desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em todos os ambientes que a gente frequenta. Ok? Rogério, como a gente, antes da live, estava conversando e você falou que eu sempre surpreendo, né? Eu sempre venho com uma pergunta aí que não estava no script, eu estou vindo com essa pergunta agora. Né? Cuidado aí, cuidado. E, na verdade, eu ia falar sobre a primeira tendência, só resumindo aqui. A gente falou das tendências, né? Tendências da liderança para 2025. O atendimento humanizado, foco do cliente, em substituição ao foco no cliente, diversidade e inclusão, experiência do colaborador e aprendizado contínuo. Eu ia fazer uma pergunta que talvez estivesse ligada à primeira tendência, mas eu acho que ela está ligada às 5 tendências. Como é que fica a liderança na era da inteligência artificial? Rapaz, olha, eu vou falar para você, eu já estou atrasado. Por que eu falo que eu já estou atrasado? Porque eu estou lendo, estou estudando um pouco sobre inteligência artificial. Não tem como fugir, não. Não tem, não. A gente vai ter que aprender a utilizar a inteligência artificial. Anteontem, a gente estava conversando sobre a necessidade que a gente vai ter no ensino à distância, né? Que lá na universidade eu tenho turmas presenciais e também trabalho com EAD. E a gente precisa colocar ali um texto de boas-vindas. É a primeira mensagem que a gente vai colocar na plataforma para os alunos, cada um dentro da sua disciplina, é o texto de boas-vindas. Aí o coordenador falando isso com a gente não deu... Tu até conhece ele, Maurício Enes. Uhum. Não deu 5, 10 minutos, um colega assim, galera,
que vocês acham desse texto aqui? Basta que cada um faça a substituição no nome da disciplina. O cara, em coisa de 5, 10 minutos, ele foi lá no recurso da inteligência artificial e produziu um texto de boas-vindas, pô, sensacional. Otimizou tempo. Otimizou tempo. Eu ia ter que parar de pensar. Às vezes eu demoro, às vezes não. Normalmente eu demoro um pouquinho. Depois que o troço vem, eu começo a escrever. Mas eu, às vezes, demoro um pouquinho. E o cara ali, em menos de 10 minutos, produziu um texto de apresentação completo, Léo. Completo. O texto falava dele, professor, falava da disciplina e falava um pouquinho da ementa e dos processos de avaliação ao longo do período. Caraca, meu irmão. Então, hoje, e aí, lembra quando eu falei lá que o gestor que é resistente às mudanças está cancelado? É isso, cara. Se você for resistente, e as mudanças incluem a inteligência artificial, se você for resistente à presença dela hoje dentro do nosso ambiente corporativo, você vai estar cancelado. Então não dá para pensar em liderança para 2025 e para os anos que virão, sem que a gente se adapte ao uso dela, com todo o cuidado que se deve ter, com toda a ética que se deve ter, se a gente precisa deixar claro, muito cuidado com a ética, muito cuidado com o que você propaga, com o que você publica, porque o que está escrito fica. Deixa eu dar mais os meus 10 centavos de colaboração. Claro. Mais sobre esse tema aí. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Na verdade, eu estou estudando há pouco tempo sobre a inteligência artificial, mas acho que já avancei bastante. E o grande lance, né? Porque à medida que eu fui falando, eu fui fazendo uma conexão com cada uma dessas tendências que, sim, vão afetar, mas eu acho que positivamente. E pode ser que alguém mais resistente à mudança, vamos dizer assim, pense que a inteligência artificial vai substituir o colaborador, vai substituir o atendente, que é humanizado. Mas, na verdade, a inteligência artificial não vai substituir nenhum humano. Ela não vai substituir. Ela vai substituir, na verdade, ela vai substituir sim, mas ela vai substituir o humano que não sabe trabalhar com a inteligência artificial. Então, ela não vai substituir nenhum humano que saiba trabalhar com a inteligência artificial. Então, é por isso que nós seres humanos, precisamos entrar de cabeça. E assim, Jorge, o avanço da inteligência artificial é exponencial. É exponencial. A tal o termo que a gente usa de vez em quando, a obsolescência, né? Da inteligência artificial é muito rápida. O que foi desenvolvido há 5 meses atrás, hoje já está obsoleto, já tem coisa... Você vê a própria... Não sei se você está a par disso, o ChatGPT, né? Quando se pensa em inteligência artificial, se fala em ChatGPT, mas já tem veio a China e lançou lá o tal do DeepSeek, e já vem uma outra inteligência artificial de uma plataforma de venda que, não sei se é a Shein ou a Shopee, que lançou a sua própria inteligência artificial. Ou seja, o negócio está crescendo assim vertiginosamente. Então, quem tiver resistente a essa mudança, eu faço um link aí com o que você falou, realmente vai ficar para trás e vai ser cancelado. Vai exatamente isso que você falou. É isso. Manda mais, Jorge. Tem mais aí? Não, só queria deixar um recado aqui no final. Já estamos já no horário, né? Posso deixar um recadinho? Pode. Então, Léo, bom, desde já, mais uma vez, obrigado em você ter me convidado justamente hoje, na quarta-feira. E aí, eu só queria deixar um recado que na próxima quarta-feira, próxima quarta-feira é ótimo. Na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, um dia depois da nossa live, né? A gente deve estar sobre o dia 25. No dia 26 de fevereiro, eu estou com o primeiro curso do ano, que fala sobre planejamento e produtividade no trabalho. Por quê? Eu acho que o pontapé inicial é falar sobre planejamento. Não dá para pensar em produtividade sem planejamento. Não dá para pensar em entrega sem planejamento. E aí a gente vai estar trazendo aí nesse curso, que é um curso, eu chamo de fast curso, né, que são modelos de curso de 2 horas online, que eu venho fazendo já desde o ano passado, onde a gente vai estar falando sobre algumas ferramentas ligadas à produtividade, como utilizar o Canva,
enfim. Então vai ser uma coisa bem, bem interessante. Dia 26 de fevereiro, às 20 horas, numa quarta-feira. E quem estiver assistindo a nossa live aqui, ou for assistir depois, e estiver interessado em saber como participar desse curso, é só ir lá no Instagram, escrever lá no direct, quero, que eu passo todas as informações. Show. Ok, Léo? Mas antes Obrigado disso pelo aí, espaço. esse curso dia Sim. 26, mas no dia 25 eu vou estar junto com o Jorge Oliveira também, mais uma vez, lá no canal Vendas em Academias, onde ele vai falar sobre liderança e vendas. A gente vai fazer essa conexão aí da liderança com a área de vendas da academia lá no canal do @Vendas em Academias. Meu amigo, queria só te agradecer mais uma vez, sempre a tua presteza em atender o convite, de produzir o conteúdo, de entregar esse conteúdo para o mercado aí, importantíssimo para o desenvolvimento pessoal. Eu falo muito que, quando eu falo de treinamento de equipe de venda, né, que é o meu forte, para o gestor treinar a equipe de venda, ele precisa para o gestor desenvolver a equipe de venda, ele precisa antes se desenvolver. Então, não tem jeito para você ser um líder, para você estar à frente de uma equipe, você precisa o tempo todo estar se desenvolvendo. E para você vender mais, você precisa desenvolver a sua liderança, você precisa se desenvolver e desenvolver quem está com você ali. É mais ou menos por aí que a gente vai lá no dia 25, quando ele vai falar sobre liderança e venda. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos estar juntos muitas vezes aí ao longo desse 2025. Se Deus quiser. Obrigado, Léo. Grande abraço, bom descanso para todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima live.